Uma coisa chata que a gente vai ficando velho, a gente não consegue mais enxergar as coisas. É muito triste, gente. E aconteceu de uma hora para outra. Exatamente, um dia você começa até uma hora que falta o braço. Não é que eu estou enxergando mal, é meu braço é que não é longo o suficiente, né? Bom, ontem eu preguei em pé, gente, é uma sensação tão estranha. Eu prefiro pregar em pé, eu só acho meio pomposo demais. Eu estou pensando seriamente em pregar em pé hoje, porque... eu não tenho coragem ainda não. É melhor se eu pregar em pé? Não ajudou em nada. Essa piada é tão triste, rapaz. Se magoou profundamente agora. Desde 2014. Não, eu ouço essa piada desde 1989. Gente... eu vou ficar assim, sentado mesmo. Tá bom. Gente, existe uma coisa, eu queria que vocês prestassem atenção numa coisa importante. Uma coisa, num texto bíblico ou em qualquer interpretação, na hermenêutica, é o significado. Significado é a gente tentar entender o que o autor quis dizer, para quem ele quis dizer e por que ele quis dizer. Esse é o significado de um texto. Uma outra coisa completamente diferente é o sentido do texto. Aliás, não é que seja completamente diferente, mas é o que o texto quer dizer para mim. Vocês entendem isso? Porque, veja, vou dar um exemplo simples com o Salmo 23, que todo mundo conhece. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome, enfim... Esse texto, para mim, significa, aliás, o significado desse texto, do salmista, quando escreveu Davi esse texto, ele estava querendo dizer que o Senhor Deus é um pastor, que Ele cuida de mim, que Ele me guia ao pasto verdejante. Que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não é que eu não vou ter problema, mas quando eu tiver problema, a sua vara me consola, a sua vara me corrige. Se precisar, Deus me dá uma cacetada. Se precisar, Ele me puxa com a alça do seu cajado e me coloca no caminho. Então o texto tem um significado. E o significado é o que o autor queria dizer. Mas outra coisa é o sentido. Por exemplo, quando eu estou com um problema e que eu, por exemplo, perdi o emprego, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, significa o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deus há de me proteger. Deus há de me guardar, Deus há de prover, e se eu passar fome, louvado seja Deus, pela glória dEle, para que o nome dEle seja engrandecido, mas Deus vai suprir as minhas necessidades. Tem um significado. Outra coisa tem um sentido para mim. Outra coisa, por exemplo, eu tive um filhinho, ele acabou de nascer, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, tem um outro sentido completamente diferente. Deus há de cuidar de mim, há de me dar sabedoria, há de me dar entendimento, para que quando essa criança crescer, ela jamais vai se desviar do caminho do Senhor. Se desviar, é porque as pessoas, eu entendo, são livres, eu ainda estou nessa, de que as pessoas são livres para escolher. Eu sei, eu ainda estou nessa, graças a Deus. Mas o meu papel eu fiz. Deus supriu as minhas necessidades, Deus me deu sabedoria, Deus me deu entendimento, Deus me deu força para persistir, para dizer não, para ser firme, porque amar também às vezes é dizer não. Então, o texto passa a ter outro sentido. Eu queria que vocês guardassem isso na cabeça de vocês, porque a mensagem de hoje, essa história de significado e sentido, vai ser muito importante para a gente. E é por isso que eu queria que vocês guardassem isso no coração e na mente de vocês. Eu queria contar para vocês uma história que é muito interessante, que é o seguinte. Eu abri errado o texto, peraí. Sabe, essa piada não é minha, é do Tim Keller, mas ele diz assim, você nunca deve usar o púlpito para contar sobre a sua vida pessoal. Então está aqui o púlpito, está aqui eu, então eu vou me afastar do púlpito para poder contar essa história. Eu sei, não é engraçado, mas é piada de americano. Eu quero contar uma história pessoal para vocês. Mas eu acho que não tem nada de desabonador nisso. Tem um parente meu muito querido, um primozinho muito querido, que ele tem um problema congênito, um problema neurológico grave, ele não é capaz de falar.
E ele já é um menino de 15, 16 anos. Eu me lembro aquele menininho falando as primeiras palavras, interagindo com a gente. Era um menino lindo, lourinho, uma gracinha. Só que ele passou a ter 15, 30, 40, 50, 60 convulsões num minuto só. E toda vez que aquelas convulsões vinham, e por um período muito longo, elas prejudicavam ela prejudicava aquela criança, ela prejudicava a sinapse, de tal forma que ela foi perdendo a fala, ela foi deixando de interagir com a gente, e é uma criança que exige cuidados especiais a todo momento. Quando essa família viajou há pouco tempo para Nova York, nos Estados Unidos, ele sumiu. Imagina o que acontece. Uma criança que não sabe falar, que não se comunica, simplesmente sumiu. Aí foram procurar, você imagina a comoção que aconteceu naquela família. Foram procurar e aí encontraram uma muda de roupas na escada e foram seguindo aquela criança, aquelas mudas de roupa, até que encontraram ele nu, no alto do telhado do hotel, congelando. Era dezembro em Nova York, frio danado, porque ele simplesmente não tem muita noção do que está fazendo. Por que ele tirou a roupa num frio abaixo de zero? Ninguém sabe. É uma criança que exige cuidados especiais a todo momento. Eu tenho uma coisa interessante sobre isso aqui. Eu me lembro quando ele começou a adoecer. E não foi falta de oração. Não foi falta da gente instar, pedir, não foi falta de declarar, não foi falta de profetizar, não foi falta de tomar posse. Porque nessas horas a gente faz tudo aquilo que a gente sabe que não deveria fazer, mas a gente fez. E a gente pediu. E a gente instou, e não faltou uma tia da oração, uma profetisa dizer, ele já está curado, tome posse dessa bênção. Também não faltou isso. Mas sabe que ele não foi curado? Sabe que aprove a Deus, na sua imensa soberania e misericórdia, para a glória dele, não curar esse menino? Porque Deus não curou? Não sei. Mas para a glória dele, e porque Deus é bom, e porque a sua misericórdia é infinita, Deus não curou. E como a gente chorou durante esse período. Mas eu me lembro de um testemunho da minha priminha querida, que é a mãe dessa criança, dizendo, agora eu já percebi, que muito mais importante do que ele ser curado é saber que minha família está em paz. Que existem problemas na vida da gente que mais nos unem do que nos afastam. Que eu e meu marido estamos em paz um com o outro. E que mais importante do que tudo é a gente saber que Deus é bom, toda a vida Deus é bom, e que a nossa fé não se abalou, porque nós estamos firmados na rocha que é Cristo Jesus. Maior é o amor e a graça que tem Deus para conosco. Queria contar uma outra história pessoal. Eu tenho um irmãozinho de 12 anos de idade que tem síndrome de Down. Meus pais se separaram, meu pai se casou novamente e nós temos um irmãozinho com síndrome de Down. E eu me lembro de uma dessas poias, porque... 14, né? Pois é, estou defasado. Mas ele parece que tem 12. Ele é igual a mim, ele não aparenta a idade que tem. Isso é de família. Bom... Eu tenho um irmãozinho de 14 anos de idade que parece que tem 12 e ele tem síndrome de Down. E eu me lembro, tem sempre um apoio na família, uma pessoa esquisita para falar umas coisas engraçadas. E eu me lembro que um dos caras assim, um dos sábios da família virou e disse assim, seu pai devia vir numa dessas igrejas, mas não é a igreja que eu estou frequentando, é a igreja de poder. Não é dessas que tem poder mesmo, que declara, que aí ele vai ser curado. Mas tem que ser uma igreja dessa de poder mesmo, e ele não pode duvidar não. Que aí ele vai ser curado. Eu me lembro do testemunho da minha madrasta, esposa do meu pai, dizendo assim, quem disse que meu filho precisa ser curado? Meu filho é do jeito que ele é uma bênção na minha vida. Como ele tem me ensinado a ser uma pessoa melhor. Ele não precisa de cura alguma, porque ele é do jeito que ele é, e ele é assim. Olha como é que o Espírito Santo fala, gente. Ele é do jeito que ele é, e é para a glória de Deus. Amém. O que isso tem a ver com a mensagem de hoje? É porque, veja, essas pessoas, elas choraram tudo que tinham que chorar. Elas sofreram tudo que tinham que sofrer, estaram com Deus, brigaram com Deus, se desnudaram diante de Deus, dizer, Deus, muda essa situação. Até que eles chegaram no ponto que Deus é maior e melhor. E Deus fez o que Ele fez, e fez para a glória dele, e acabou. Mas vai dar trabalho? Vai.
Vai exigir esforço? Vai. Vai exigir cuidado de tudo? Vai. Mas é para a glória de Deus. E é assim porque Ele é uma bênção nas nossas vidas. Existem coisas na vida da gente que acontecem dessa forma. A gente vai chorar tudo que tem para chorar. Vai pedir a Deus tudo que vai fazer todo o mimimi possível diante de Deus. Mas vai ter um momento que Deus vai virar para a gente vai chegar e o Espírito Santo vai falar com a gente e a gente vai entender que aquela situação que exige cuidado, que exige esforço, que exige da gente é para a glória de Deus. E é assim por um motivo que eu entendo, para que a gente seja uma pessoa melhor, para que a gente cresça. Pois o texto do Salmo que a gente vai ler hoje é isso. Um sujeito que chegou ao ponto em que ele entendeu que as aflições da vida dele eram para a glória de Deus e era uma bênção na vida dele para que ele aprendesse a ser uma pessoa melhor. E onde é que entra o sentido? Porque na minha vida também tem coisas assim. Tem coisas que eu brigo com Deus, choro com Deus e digo, mas Senhor, por que o Senhor me chamou para plantar a igreja? Eu não preciso disso. Eu não queria. Eu queria que o Senhor, poxa, eu estou há 3 anos com essa pessoa, eu estou instando, eu estou andando, depois eu olho para trás, parece que está tudo bem. Quando eu olho para o lado, eu digo, cara, você fez isso? O que você fez? Você comeu cocô, cara? Como assim? De novo? Você voltou 10 passos para trás? E como me dói. E tem momentos na minha vida que eu estou acordado à noite, madrugada, orando, instando com Deus. Eu estou brigando com Deus. E eu digo, Senhor, mas eu preciso disso. Eu digo, quem disse que tem alguma coisa a ver com precisar? Você não entende que existem pessoas que precisam ser cuidadas? E eu chamo algumas pessoas para que elas sejam um instrumento nas minhas mãos, para que eu possa cuidar delas através da sua vida. Você entende que isso é um privilégio que eu estou te dando, de ficar noites acordado, de ficar com pressão alta, de ter dor de cabeça, de chorar tudo que precisa chorar? Você entende isso? Isso é uma bênção na sua vida. Eu quase que digo assim, Mas aí a ficha cai, eu digo, Senhor, eu te agradeço porque o Senhor é bom, porque a sua vontade é boa, perfeita e agradável, e porque agora eu sou uma pessoa melhor pelos sofrimentos que eu estou sentindo. Isso é sentido para mim, mas o texto bíblico pode ter um sentido para você diferente. O texto bíblico pode estar falando para você outras coisas, do tipo assim, mas aquela mulher, eu disse para ela não entrar no cheque especial. Como assim? Tem uma coisa interessante sobre mulher, que assim, ela nunca entende que R$ 1.500 é igual a 10 vezes de 150, já percebeu? Eu nunca vou conseguir entender uma coisa dessa. Quanto você pagou nisso aí? R$150. Não, você está pagando 1.500. Você não estou dizendo que a minha entrou no cheque especial. Mas, gente, a Aninha não entrou no cheque especial. Mas tem momentos na vida da gente que a gente chega em situações em que a gente já tentou de tudo mudar aquela pessoa, seguir com ela, já sofreu tudo que podia sofrer e continua sofrendo, e a gente diz, mas eu não preciso disso. Aí Deus vira pra gente e diz assim, não, você precisa sim, para você crescer, porque essa é a bênção na sua vida. E quase que você vira e diz assim, muito obrigado, mas eu sei que o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é Deus. Isso também é fazendo me tornar uma pessoa melhor. Pode ser um filho difícil, pode ser um pai difícil, eu não sei qual é o sentido. Pode ser uma pessoa rebelde, que você tem que lidar com ela e ela é complicada. Mas essas pessoas que inspiram cuidado e atenção da sua parte, elas estão aqui para que você seja aperfeiçoado, para que você cresça, para que você aprenda a ministrar do amor de Deus na vida de outras pessoas. Sabe, uma vez eu ouvi uma história de alguém, aliás, eu ouço isso o tempo todo, não é nem alguém que esteja aqui em particular, que diz assim, eu não preciso de igreja. Eu quero dizer para vocês também, eu não preciso de igreja se eu não quiser crescer espiritualmente. Se eu não quiser me tornar uma pessoa melhor. Se eu não quiser ser aquilo que Deus quer que eu seja.
Porque igreja sempre tem gente complicada e difícil. E Deus quer me ensinar a lidar com esse tipo de gente. E é para que eu aprenda que Deus me deu esse privilégio. E na vida de vocês é a mesma coisa. Deus quer ensinar vocês a crescer. Vamos ler o texto bíblico que diz o seguinte, Salmo 131, está na Almeida, que diz o seguinte: Senhor, o meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram. Não me exercito em grandes assuntos, nem em coisas muito elevadas para mim. De certo fiz calar e sossegar a minha alma, qual criança desmamada para com sua mãe, tal é a minha alma para comigo. Espere, Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Spurgeon, falando sobre esse texto bíblico, diz o seguinte: esse texto, ele é tão rápido da gente ler, mas é tão demorado da gente aprender. Eu estou a vida inteira e cada dia mais eu tenho que reaprender o que esse texto quer me ensinar. Vamos orar? Pai amado e bendito Deus do universo, Senhor dos senhores, me ajuda agora a explicar esse texto, a expor a Tua palavra, que o Senhor me ajude, me ensine, me ilumine, me inspire, para que eu possa pregar o Evangelho de Cristo Jesus. É isso que eu te peço, em nome de Cristo Jesus, amém. Esse texto bíblico ele tem 2 estrofes e um fecho, ele é muito pequenininho. Essa pregação tem 2 estrofes, ou tem 2 pontos. Primeiro ponto que eu queria chamar a atenção para vocês é quando o salmista diz: o meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram. Não me exercito em grandes assuntos, nem em coisas muito elevadas para mim. Todos os comentaristas apontam esse texto bíblico sendo escrito por Davi, pelo rei Davi. E existem várias passagens da vida de Davi que a gente pode linkar com esse texto bíblico. Mas uma em particular é apontada pelos comentaristas, que foi quando Davi fugiu do rei Saul. Vocês conhecem a história perfeitamente, não conhecem? Saul foi ungido rei de Israel, pisou na bola várias vezes, Deus rasgou a sua aliança com o rei Saul e aí pediu a Samuel que ungisse o menino Davi como rei de Israel. Mas entre o período em que ele foi ungido e que se tornou rei, demorou muita coisa. Teve um gigante para ele matar, era um menino muito marrento, desses que você virava e dizia: cara, você acha que você pode ir com aquele cara ali que tem 3 metros de altura? Eu dizia: se vem um leão eu mato, vem um urso eu mato, eu posso com ele fácil. Era um garoto... Exatamente, ele era marrento, é isso aí, ele devia ser do morro, sei lá. Então ele era assim, era da fazenda, né, menino da fazenda. E ele podia mesmo, tanto que ele pôde. Quanto é sem prepúcio, isso é fácil. Sem prepúcios é pra já, e vai e consegue, vira genro do rei. Ele era esse tipo de cara, até que chegou um momento na vida dele que todo mundo percebe que quem é rei é ele. E Saul fica incrivelmente com inveja e com ciúme daquele sujeito. Até o próprio rei, por direito, que seria Jonatas, olha, ele diz: não, quem vai ser rei, cara, não vou ser eu, é você. Você é meu irmão de alma, você é meu irmão de coração. Eu vou ser o segundo no seu reino, mas quem é rei aqui é você, cara. O rei de direito sabia que não era rei de fato. É isso que acontece. Mas Saul parece que tinha outros planos, porque não entendeu essa história e resolve se juntar ao exército de Israel para perseguir o rei Davi. Vocês sabem o episódio, um dos episódios que pode ser linkado a esse texto bíblico, é quando Davi está escondido numa caverna, Saul entra lá para descansar, eu estou usando eufemismo, para se refrescar. E aí Davi e os seus homens estão lá do lado do rei, e ele diz: o Senhor te entregou o teu inimigo. Que coisa fantástica. E o que Davi fala, longe de mim tocar no ungido do Senhor. E você achava que esse texto era sobre pastores de igreja? Não. Longe de mim exercer a vingança em nome de Deus. Longe de mim é tirar uma vida de um daqueles que são, uma daquelas pessoas que é eleito de Deus, que é escolhido de Deus,
que pertence à nação de Israel, longe de mim. Se alguém que tiver que fazer vingança, que seja Deus e não eu. Davi repreendeu em vários momentos a Saul, mas ele sabia que ele não tinha o direito de tirar a vida de Saul. E aí você pode perguntar, mas e teu reino, cara? Deus não te ungiu? Tua oportunidade? Vai lá, pega isso! E esse texto de Salmos vira para mim e diz, não, peraí. Eu não elevo os meus olhos para coisas que estão além do meu alcance. Eu demonstro a minha completa dependência em Deus. Sabe, uma vez numa escola bíblica dominical, uma moça falando sobre o rei Davi falou uma coisa que eu discordo completamente. Ela disse assim, eu tenho a impressão, sempre tem uma senhora falando umas coisas engraçadas, tenho a impressão que quando Davi era quando Davi era pastor de ovelhas, ele era aquele homem segundo o coração de Deus, mas ele virou rei, ele andou desandando, porque ele fez tanta coisa errada. A Bíblia diz para mim que Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque tendo Davi cumprido os propósitos de Deus em sua geração, morreu. Porque Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque ele disse assim, cara, meu reino é para cumprir os propósitos de Deus na minha geração. Deus me ungiu e me escolheu para servir. Deus ungiu e me escolheu para ser uma bênção em Israel. Deus me ungiu e me escolheu para que o nome de Deus seja glorificado. E é só por isso. E quando Deus quiser, e quando eu prouver a Deus, eu vou me tornar rei. Isso é o significado desse texto, mas qual é o sentido para mim e para você? Eu posso pensar em igreja. O que Deus quer de mim como igreja? Que eu ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Sabe, amar o próximo como a mim mesmo é uma coisa muito complicada. E Deus quer que exista igreja para a gente fazer isso. Me lembro uma história de um pregador que eu gosto muito, se chama Matt Chandler. Se vocês já nunca ouviram falar, é muito legal, ele é muito eloquente, fala muito bem. É um jovem lá do Texas, de uma igreja batista lá do Texas, e ele tem pregações muito boas, são muito inspiradoras. E eu me lembro de uma história que ele estava contando, quando ele era um jovem universitário como vocês, ele e a namorada dele, acho que na época era a namorada dele ou esposa, não lembro, que tinha uma menina lá na universidade, no campus dele, que tinha tinha virado mãe solteira e tinha um neném muito pequenininho. E eles estavam aconselhando, eles estavam orientando, eles estavam dando amor para aquela pessoa e finalmente ela aceitou ir no culto da igreja naquele dia. E naquele dia eles foram à igreja, naquele culto de jovens, e aí veio um pastor que fez uma daquelas pregações moralistas desastrosas. Do tipo assim, ele pegou uma rosa e disse, vejam essa rosa, sintam o cheiro dessa rosa, vejam como ela é delicada, não é linda? Cheire essa rosa. E aí veio um, cheirou a rosa, palpou a rosa, tocou a rosa, passou para outro, passou para o outro, passou para o outro. Aí depois finalmente ela voltou para aquele pregador e disse, vê como é que ficou essa rosa. Essa rosa foi apalpada, foi cheirada. Gente, pelo amor de Deus, tomem conta da sua rosa. Não deixe essa rosa passar de mão em mão. E aí aquele cara foi ficando irritado. Matt Chandler disse que ele ouviu aquela pregação com aquela moça que a última coisa que ela devia ouvir era uma pregação daquela. E ele foi se irritando e disse, naquele momento eu fui coberto de um ódio profundo. Porque tudo que eu queria era subir naquele púlpito e bater, dar um soco naquele cara. Porque aquele cara começou a dizer, quem agora vai querer essa rosa? E tudo que ecoou um grito de dentro dele, que a vontade dele era dizer, quem vai querer? Jesus vai querer. Quem vai querer? Jesus! Jesus quer essa rosa. Jesus quer você do jeito que você quiser, do jeito que você estiver. Venha como estiver. Não importa o que aconteceu na sua vida passada, Deus continua te amando, continua se importando com você. E mais, Deus é capaz de soprar sobre essa rosa e dar um fôlego de vida novo para ela. Deus é capaz de restaurar essa rosa, porque Ele é o que dá o dom da vida.
E se ele soprar sobre essa rosa, ela vai ser restaurada e completamente nova. Como assim? Tudo que ele queria era que aquela moça entendesse o que Jesus é capaz de fazer na vida da gente. O que Deus quer de mim? Que eu ame. Ame quem não merece ser amado. Ame quem me aborrece. Ame quem é difícil. Ame quem precisa de cuidado. Ame quem está despedaçado. Ame quem está machucado. Ame meu inimigo. É isso que Deus quer de mim. Ele quer isso de você também. Ele quer isso da gente. Vai ser difícil? Vai. Vai exigir trabalho? Vai. Vai ser talvez a vida inteira tendo que cuidar? Vai. Mas não é isso que Deus quer da gente? Porque essa é uma bênção que Deus nos deu, de amar ao próximo como a nós mesmos. O segundo ponto que eu acho muito legal sobre esse texto bíblico é quando ele fala assim: fiz calar e sossegar a minha alma, qual criança desmamada para com sua mãe, tal é a minha alma para comigo. História linda, né? Eu me lembro quando Davizinho era novinho, a gente era marinheiro de primeira viagem, e eu fui trabalhar. Quando eu cheguei em casa, estava Davi chorando, manhando, chorando, e essa mulher aqui tentando dar de mamar para ele, só que a Aninha não tinha leite suficiente, mas ela cismou que não, o leite materno é que é importante, porque não pode dar chuquinha, e o garoto chorando, num desespero completo, ele dizia assim: o leite materno não, é a chuquinha. Eu fiz a chuquinha, o garoto bebeu o leite, dormiu fora. Dormiu meia hora, mas para criança, né, recém-nascida é isso aí, ué, quer mais? O texto bíblico, gente, está falando sobre essa situação. Como uma criança que está chorando, que está impaciente porque ela quer ser alimentada, até que ela mama do peito da mãe, e ela está completamente saciada, e ela descansa, finalmente se tranquiliza. Isso acontece muito comigo. Quando as coisas às vezes não acontecem do jeito que eu quero, eu começo de mimimi com Deus. Alguém já ficou de mimimi com Deus? E eu começo a brigar com Deus, e eu fico de mimimi, eu fico me irritando, e eu fico brigando com Deus, reclamando com Deus de tudo quanto é jeito, até que finalmente eu paro de mimimi, que o Espírito Santo de Deus vem sobre mim, que a graça de Deus vem sobre mim e diz assim: as coisas são desse jeito para você crescer, para você amadurecer, para você ser uma pessoa melhor. Será que você consegue entender isso? Será que você consegue descansar em mim, Lizardo? Eu não sei qual é o sentido que isso pode ter para você, porque pode ser igreja, pode ser a minha relação com essa mulher difícil chamada Aninha, pode ser essa relação com os meus filhos, pode ser, mas você com certeza sabe. A Aninha não é difícil não, difícil da relação sou eu, tá? Só para... Vou ganhar alguma coisa. Gente, eu não sei qual é o sentido que esse texto pode ter para você, mas eu com certeza sei qual é o sentido que esse texto tem para mim. É interessante que eu não consigo deixar de fazer uma ponte entre esse texto e um outro texto muito conhecido da Bíblia, que está em 1 Coríntios 3, que diz o seguinte, e ele ganha ainda mais força na tradução do próprio Eugene Peterson, que diz o seguinte: mas agora, amigos, estou totalmente frustrado pela maneira como vocês lidam uns com os outros e com Deus. Em relação a Cristo, vocês agem como bebês, que só conseguem mamar. Bom, se é assim, eu vou dar de mamar para vocês, já que vocês não conseguem fazer mais nada, já que vocês só se apegam ao que faz vocês se sentirem bem, ou faz vocês se sentirem importantes.
Vocês realmente são muito parecidos com um bebê de colo, que só está satisfeito quando as coisas saem do jeito que vocês queriam. É assim com a gente, né? É assim no ambiente da igreja. Não, mas tem que ter música secular. Não tem que ter música secular. Eu sei, esse negócio já cansou, mas é verdade. A gente já passou essa página. Mas, pelo amor de Deus, já percebeu que a gente coloca energia, esforço, tempo em coisas que são completamente irrelevantes, do tipo quem vai ministrar ou quem não vai ministrar, ou qual é o tipo de música que a gente vai cantar, ou qual é o tipo de música que a gente não vai cantar, como a gente raramente coloca nosso esforço, tempo, energia em discipular alguém, em orar com alguém, em parar tudo que a gente está fazendo para, meu irmão, você está precisando de alguma coisa? Por quê? Porque nós agimos como crianças que só sabem mamar e não estão prontas para o alimento sólido. Já percebeu que é assim? Que tipo de cristão vocês querem ser? Sabe, esse texto bíblico é muito bonito porque ele termina: espere Israel no Senhor desde agora e para sempre. Eu tenho a impressão que Deus olha para a gente como uma criança de colo e diz assim: eu quero tanto que você cresça. Eu quero tanto que você seja mais do que uma criança de colo. Mas tem uma coisa interessante sobre crescimento cristão. É que para a gente crescer espiritualmente, a gente tem que querer. Porque se a gente não quiser, a gente não cresce. O caminho natural de uma pessoa, de Davizinho, de Pedrinho, é que eles vão crescer. Se eles vão se tornar homens adultos que fazem a vontade de Deus, é uma outra história. Mas é inexorável. Se não acontecer nada de mais grave com eles vão crescer. Vida cristã não. Vida cristã você só vai crescer se você deixar o Espírito Santo de Deus fazer você crescer. Senão você não vai crescer. E você sempre vai ser uma criança de colo. Espiritualmente embotada. Que não é capaz de ser tudo aquilo que Deus quer que você seja. Vocês entendem isso? Terminar com uma última ilustração que me diz muito ao coração, é a história de um ferreiro. Aprendi com o reverendo Ivene dos Santos. É a história de um ferreiro que, eu não sei se vocês sabem, mas parece que ferro vende em bolachas, né? E, bom, ele comprava assim uns bolachonas, assim, sacos e sacos de bolachona. E esse ferreiro, ele pegava a bolacha, ele colocava sobre a tábua e ele dava 2 malhadas e ele jogava, ou ele jogava no descarte, ou ele jogava na pilha que poderia aproveitar. Jogava no descarte, ou jogava na pilha que poderia aproveitar. Dava 2 marteladas. Aí ele dizia assim: qual o critério que o senhor tem para jogar umas no descarte e outras na pilha que pode ser aproveitado? Como é que o senhor escolhe? É o seguinte, é porque a gente compra essas bolachonas e cada uma vem com uma têmpera, cada uma vem com uma moleza diferente. Então eu dou umas batidas e checo a têmpera. Se elas forem boas, eu jogo na pilha do que vai ser aproveitado, senão vai para o descarte. Mas qual é o critério? Se ela for dura, resistente, for um material de boa qualidade, é que vai para a pilha do que vai ser aproveitado, não é? Não. Aquelas que são mais maleáveis, aquelas que eu vou poder bater e elas vão tomar a forma que eu quero que elas tenham, essas é que são aproveitadas. As que são muito duras, as que são muito resistentes, as que eu bato e eu sei que vai dar muito trabalho, essas vão para o descarte. Deus faz assim comigo também. Ele dá umas marteladas em mim para saber se eu vou ter o privilégio de participar da obra dele ou não. E se eu for suficiente maleável, deixar que o Espírito Santo de Deus me molde e mexa comigo por dentro, aí eu vou
poder desfrutar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Minha pergunta que eu tenho que fazer para você hoje, o que você quer? Você quer ser moldado por Deus? Ou você quer ser jogado no descarte? Ou você quer permanecer uma bolachinha pro resto da vida? Queria convidar o pessoal do louvor para cantar. Dá-me um coração igual ao teu, enquanto a gente se despede. E enquanto a gente canta, ora cantando. Ora pedindo a Deus por um coração igual ao dele. Ore por um coração disposto a obedecer, cumprir todo o seu querer, para que Deus dê a você e a mim um coração igual ao dele. Amém?